Há uns homens judeus, lá versículo 12, há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não te respeitaram, não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu ergueste. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então trouxeram estes homens diante do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que ergui? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, de todo instrumento musical, prostrai-vos e adorai a estátua que eu fiz. Porém, se não adorardes, da mesma hora serei lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, sabe tu, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua que ergueste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e o aspecto de seu rosto se mudou contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ele falou e mandou que o forno fosse aceso 7 vezes mais do que costumava se acender. E mandou aos homens mais fortes que havia em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com suas capas, suas calças, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E visto que a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava muitíssimo quente, a chama do fogo matou aqueles homens que tinham levantado a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Então perguntou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele disse mais: eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e não há neles dano algum, e a aparência do quarto é semelhante a um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e falou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei para olharem estes homens. Como o fogo não havia causado efeito algum em seus corpos, nem o cabelo de suas cabeças fora queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por eles. Nabucodonosor falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois violaram o mandamento do rei e entregaram seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, a não ser o seu Deus. Até aí. Essa é uma historinha que todos nós conhecemos, né? As crianças conhecem mais, né? É bastante interessante que, para mim, é um texto, são 17 versículos que eu retirei aqui para conversar com vocês, mas esses jovens hebreus, eles praticamente não falam, né? Eles têm 2 falas, o resto tudo são histórias e atitudes deles, né? E algumas coisas que chamam atenção, né? Que eles, se vocês se lembram, né?
esses jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, desde lá de trás, eles foram retirados quando Nabucodonosor tomou Judá, e foram dados esses nomes para eles. Os nomes reais eram Ananias, Misael e Azarias. Então, eles tinham os seus nomes foram mudados. Eles passam, como lá no versículo 12 a gente viu, eles passam a jurisdicionar, né, quase como um prefeito ou governador, assim, eles estão ali na liderança, numa posição de destaque, justamente de todas as áreas que a Babilônia tomava. Ela era segmentada em áreas que era a potência do mundo na época, né? Então, era a grande potência mundial, o grande reinado mundial, né? Eu gosto de algumas coisas de estudos que eles fazem arqueológicos. Então, eles dizem que até hoje, segundo se tem notícia em toda a história, a Babilônia, em termos de beleza, em termos de grandeza e realidade, eu não digo que fosse o mais rico, mas as coisas que Nabucodonosor fez, né, eram coisas tão belas que eram difíceis, ou foram difíceis de serem esquecidas por outros reis que escreveram as suas idas lá, por outros documentos que não a Bíblia. Então, e eles estavam ali, não só na oposição, eles eram exilados, eram jovens, e eles foram escolhidos, se você se lembra bem, pela beleza e inteligência. Então, Nabucodonosor, muito astuto, obviamente, um rei que está sendo conseguindo lutar contra outros povos e ganhá-los e ser o grande líder da humanidade conhecida à época. Ele pega esses jovens e os coloca lá, tipo assim, não, vocês são espertos, vocês vão me ajudar aqui e tal. Então, estão ali, Nabucodonosor está se aproveitando de uma série de elementos que eles consideravam importantes, além da inteligência. Eu já falei isso aqui antes, em outro sermão, sobre como a beleza para eles também era um sinal divino na vida da pessoa. E aí, o texto vai se passar num momento em que outras pessoas, né, a primeira fala lá no versículo 12, estão interessados em retirar esses meninos, esses jovens, dessa liderança, porque eles querem ocupar esse lugar, né? Os caldeus que estavam ali, que tinham outros deuses e tudo, tipo, não aceitavam que ia ter ali alguém de um outro povo, que não aqueles que eram politicamente próximos a eles, liderando. Então começa toda uma trama. Eles já sabiam que eles serviam a outro Deus, que não iam se dobrar a essa estátua, né? Essa estátua aqui, o texto bíblico vai falar que ela tem 60 côvados. Então, você imagina, ela é 11 metros menor, um pouquinho menor do que o Cristo Redentor, né? Em termos do que a Bíblia nos fala. Então, era uma estátua bem grande. A gente só não sabe se era mais pedestal do que estátua. Isso não está muito claro. Alguns dizem de uma maneira ou de outra. Mas era alguma coisa também, como tudo lá na Babilônia, era grandiosíssimo, né? Então, ele fala aqui, né, algumas palavras sobre filhos de deuses, filhos dos deuses. A gente vai falar um pouquinho com isso, mas o grande detalhe aqui que muitas vezes a gente passa Nabucodonosor e esses homens que estavam tramando justamente para que eles saíssem de cena, eles pudessem ocupar aquele espaço, né? Não tinha nada a ver como, na verdade, cultuar a Deus. Eles estavam simplesmente querendo, e Nabucodonosor também dizendo o seguinte: olha, você tem o seu Deus, mas eu tenho o meu, cultua o meu e fica tudo certo. Esse era o grande. Então, a ideia muitas vezes de imaginar que eles estavam querendo forçar que eles cultuassem ao Deus dele, não, eles tinham muitos deuses, o panteão deles era cheio de deuses, não tinha problema nenhum. Então, na verdade, quando Nabucodonosor chama eles, e ele começa a conversar, né, ele poderia ter feito outra coisa, pega esse pessoal e manda direto para a fornalha, nem tem uma conversa. Mas quando ele chama para conversar, o interesse dele é o seguinte: esses 3 meninos estão administrando e muito bem a Babilônia, por que eu vou criar um problema maior? Afinal de contas, ele tem um Deus deles, eu tenho o meu e mais
uns 30 ou mais que eu tenho aqui, basta a gente encontrar um espaçozinho no campo do coração deles e está tudo certo. E eu fico com a minha boa administração que está acontecendo até hoje, era assim, e eles se dobram. Muitas vezes a gente pensa nesse texto como uma ideia de que vou servir outro Deus, mas eles eram plurais, eles não estavam fixados num só Deus, e o texto vai mostrar isso, até a forma de falar no final, vou dar um destaque, sobre a maneira como que Nabucodonosor enxerga essa história. Se você não percebeu, a maneira com que ele enxerga, ele continua a entender que existem muitos deuses, só que o Deus deles é um Deus maior. É isso que o texto vai nos mostrar. Ou seja, Nabucodonosor não se dobra, ele só valida que esse aí deve ser o líder, né? É isso que o texto vai nos oferecer aqui. E essa parte do lugar onde ele coloca lá, os meninos, é fundição de minério, preparação de cerâmica. Então, era algo que já existia e era usado tanto para o bem, né, para a cerâmica e tudo, quanto para o mal, assim, para a tortura e fim do mais. Então, naquele momento, ele pegou e disse: vou botar tudo aqui 7 vezes mais, né, o número perfeito, e joguem de lá. Então, uma abertura no teto, joga pelo teto, e tinha outra entrada aqui para fazer a convecção, coisas normais de uma fornalha. Mas o que a gente tem a aprender com relação a isso? A gente é muito interessante, como eu disse, que o texto nos oferece muitas coisas, e muita coisa já foi pregada a respeito desse texto, mas eu queria pensar com vocês sobre a figura desses jovens, e que você se transportasse para aquela época e tentasse fazer o paralelo com os dias de hoje. Eram jovens, foram exilados no outro lugar, e, de repente, estavam exilados, e é oferecido a eles uma liderança que muitos não tinham, sendo da própria terra. Eu penso que esses jovens olharam assim em volta: nossa, Deus está comigo. Deus foi comigo e eu fiquei lá, eu não sou imerecedor disso aqui. Às vezes, então, eles ganharam um emprego, né? Então, às vezes, a gente procura um emprego, a gente ora por um emprego, e a gente está com uma dificuldade, e essa dificuldade aparece. E eu tenho falado aqui que muitas vezes a gente trata digamos, de uma forma muito segmentada, né? Parte a parte, porque a nossa vida é assim, né? Nós temos um leão todo dia para ser enfrentado. Amanhã o leão da segunda-feira vem. Só que isso muitas vezes nós caímos numa armadilha de nos lembrar que a nossa relação com Deus é quando eu saí do exílio e recebi aquilo ali, graças a Deus, e ufa, está tudo bem. A história com Deus, com a tua vida, com o emprego que Ele te deu, com a saída de uma situação de saúde, ou com um livramento num acidente, muitas vezes você olha por um lado pontual naquilo que está acontecendo. Mas o que Deus fez na vida com esses meninos aqui é muito para além disso. E eu acho que a gente tem que entender e pensar sobre isso, tentar fazer esse paralelo da nossa vida, de que eles, jovens, tiveram atitudes aqui que talvez nós, maduros na fé, muitas vezes com mais idade, tendo passado por muita coisa, a gente ainda esteja frágil com relação a atitudes que vamos tomar e por que vamos tomar. E eu acho que a gente pode aprender um pouquinho com isso, aprender um pouquinho com esses 3 jovens, mais jovens que poderiam rapidamente mostrar para a gente muita coisa. E, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nosso Deus, o seu Deus, e é importante que você fale assim: o meu Deus, o seu Deus, Ele não está à venda. Lembre-se disso. Quando é que eu vendo o meu Deus? Muitas vezes, a gente não consegue compreender que as coisas entram sorrateiramente na vida da gente. Esse grupo de pessoas, ele não estava querendo que o Deus dele não fosse adorado, Jeová. Ele estava sempre querendo ocupar um espaço também para o Deus
babilônico. Afinal de contas, o Deus babilônico tinha dado uma liderança para eles, tinha dado uma área importante, não era só liderança, era uma área importante para ele. Então, provavelmente, esse Deus era o babilônico também, que estava ajudando ou agindo na vida desses 3 jovens. E eles eram jovens, eles não tinham muito a dizer assim, é verdade, o Deus de vocês está fazendo alguma coisa assim. A gente trabalha na nossa vida com uma série de pequenos segmentos e a gente não... e eu vou diminuir bastante. Eu poderia falar de corrupção, podia falar de uma série de coisas, mas, assim, quer ver coisas simples que a gente... Digamos que você é um cristão e você está num posto de gasolina e tem aquela ferramentinha lá com um computadorzinho lá, com controle remoto, para aumentar e a bomba girar mais, para o teu patrão ganhar dinheiro. O cara diz, você faz isso, você ganha uns centavos. Ah, mas eu não vou perder o emprego, eu tenho que fazer e tal. Eu entendo, não tem nada demais, eu estou fazendo o que ele está mandando, eu entendo. Mas mas é uma pequena coisinha. São pequenas coisinhas, encher garrafa de água, que a água está no chão, ou se movimentar dentro de situações onde absolutamente a você parecem ser um espaço muito pequeno dentro do todo de estrutura corrupta e negativa que está esse país. Mas o problema é que nós somos, e esse é o grande olhar que eu acho que a gente tem que ter para esse texto, é que eu preciso não ser parte do elo de uma corrente que vai me ligar às trevas. Eu preciso ser parte do elo de uma corrente que me liga à luz. Só que eu me distraio, eu não percebo nas pequenas coisas. Ou seja, aqui está sendo colocado diante desses jovens uma coisa que para eles está claro, é muito grande, afinal de contas, as leis deles dizem que eles não vão adorar outros deuses, mas nós vendemos a Deus e adoramos a outros quando não nos negamos a fazer parte de pequenas correntes do mal, e seja ele qual for. Essa semana eu vi uma situação que uma mulher, quem estiver na televisão viu, mas eu vou falar só uma parte que muito me chocou, né? Então, várias pessoas foram presas por um crime e pegaram uma mulher. E aí ela foi entrevistada e ela disse, qual foi a participação de cada um? Não, fulano puxou o gatilho, esse eu fiz aqui, e o outro pegou e escondeu o corpo. E você? Não, eu vi tudo, mas eu fiquei quieta. Mas eu fiquei com medo. Eu não podia fazer nada. Mas você viu tudo? Vi. Isso não te incomodou? Eu tive medo. É claro que eu não vou dizer que essa mulher tinha que sair para ir, contar e colocar a vida dela em risco, a depender de como ela se relacionava com Deus e como você se relaciona com Deus. Eu acho que talvez você até nem estivesse lá. Nós vendemos a Deus quando nos envolvemos numa corrente, um elo de corrente pequena, de qualquer natureza do mal. É isso que Deus aqui está usando esses jovens para romper. Vamos chegar no final, vocês vão ver qual rompimento que ele está fazendo. E há uma coisa também por trás importante, quem acompanhou essa guerra da invasão da Ucrânia, eu estou acompanhando, agora até meio cansei, porque as coisas pareciam que iam para um lado, para o outro, enfim. Houve uma altura do campeonato que houve um acordo que estavam morrendo muitos civis. E naquele momento foi dito o seguinte, olha, vamos encontrar um corredor para que as pessoas, as mulheres, as crianças, os idosos, pudessem sair nesse corredor e não fossem sofrer algum dano. E eles fizeram uma reunião e houve a decisão, a Rússia concordou, não, vamos sim, vamos fazer um corredor. Esse corredor fazia o quê? Corria a Ucrânia e dava na Rússia. Ou seja, o lugar para refugiá-los era a própria Rússia. E a Rússia está invadindo a Ucrânia. Eles disseram, como assim? Eles vão se refugiar aqui? Claro que eu dou asilo para eles e tudo. Qual é o objetivo? É um negócio tão absurdo, mas qual é o objetivo? É dizer assim, está vendo? Os cidadãos da Ucrânia
eles se refugiaram no meu lugar porque não amam o seu país. Às vezes, o mal, e eu não estou dizendo que a Rússia é o mal, e ali os dois estão errados, já disse isso aqui, mas às vezes ele quer usar como troféus a vida de algumas pessoas, ditas cristãs, como esses jovens, para dizer o seguinte: eles são meus. Esse é um grande perigo. Tome cuidado com isso. Quando a gente vive uma vida, um relacionamento com Deus, invariavelmente, quando a gente vai se aprofundando nesse relacionamento, vai se aprofundando na forma de agir, na forma de viver com Deus, invariavelmente, as ofertas. Tem um mosquito aqui, fica tranquilo que ele está interessado na palavra também, mas eu acho que ele não está ouvindo bem. Então, invariavelmente, a gente vai, digamos, nos expondo a situações cada vez mais complicadas, simplesmente porque nós, crentes, cristãos, servos de Deus, verdadeiros servos de Deus, somos um troféu na mão do inimigo, a ponto dele querer dizer: está vendo? Aquele cara estava comigo. A primeira vez que eu ouvi isso, todos sabem que, pelo menos a maioria, que eu não vim minha tia, eu tinha uma tia que ela tinha um terreiro de Umbanda, e eu não vou falar contra eles, vou falar de uma fala de um primo meu, né? Só a fala dele, insensato provavelmente. E quando eu vim para a igreja, ele dizia o seguinte: pode ficar lá, um dia você vai voltar para cá, e vai voltar para cá porque muitos procuram isso aí, a verdade não está lá, a verdade está aqui. A ideia de a verdade, aonde a verdade está, usar como troféu o outro, isso pode ser também do mesmo lado, tá? Alguém da igreja presbiteriana fazer isso com outra religião. Isso não tem sentido. Usar pessoas como troféus é algo do mal, em qualquer sentido. Não é algo do bem. A gente precisa compreender que nós temos a nossa responsabilidade com aquilo que cremos e precisamos viver com aquilo que cremos, e não ser usados como troféus para dizer, e no final das contas, vender o nosso Deus. Nós fazemos isso quando fazemos parte dessa corrente. E esse é o primeiro ponto que esses jovens nos ensinam. Outra coisa que eles nos ensinam, a partir do versículo 16 a 18, a fala deles é muito legal. Porque eles chegam e diz assim, acompanha aí: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Ou seja, a oferta deles, eu não vou responder. E aí ele diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode, olha o que eles dizem, pode nos livrar da fornalha do fogo. Ele não diz que vai, ele diz que pode. E aí ele diz: e ele nos livrará da tua mão. E ele confessa o seguinte: independente do que ele vai fazer, ele vai me livrar da sua mão. Não importa como, nem sei quando. E se tu não sabes, ó rei, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos essa estátua que ergueste. O que a gente aprende com essa fala desses três meninos? A gente precisa aprender, na nossa relação com Deus, se seguirmos esse Deus, a personalidade do nosso Deus. Dizem que a personalidade ela é construída, né? E a gente não fala muito disso, pelo meio ambiente e pelo hereditário, né? Então, o ambiente e o hereditário, entre outras coisas, que formam a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. E nós somos únicos, cada um de vocês aqui é único. O nosso Deus é único, só que essa estrutura de hereditariedade e de ambiente é dele. Então, ele tem um jeito de ser, um jeito de agir, como todos nós. Apesar de nós termos sofrido várias influências, ele é a própria influência dele mesmo. E é quando a gente conhece a personalidade do outro, quando a gente conhece o jeito de ser do outro, a gente não precisa ficar esperando outra coisa. Por isso eu preciso conhecer o jeito do meu Deus, a quem é esse Deus que eu sirvo. Então aqui eles tomam uma maneira de agir com ele, que em geral, quando nos sobrevém uma situação terrível, eles não tiveram nem tempo, e o texto talvez
o texto não nos mostra isso, até mesmo de parar para orar. Eles devem estar falando com Deus na mente ali naquele momento, mas eles tinham plena convicção de que aquele Deus, a personalidade daquele Deus, a maneira dele agir, eu não sei como, eu não sei porquê, mas aquela situação ia ser conduzida por Deus e não pelo rei da Babilônia. Quando eu sei, quando eu ajo assim, tem algumas coisas que, a primeira coisa que eu acho bonita aqui, ele fala o seguinte: sobre isso que você falou, eu não vou falar nada, eu nem tenho que falar nada. Há muitas pessoas que a gente vê com as melhores das intenções, o tempo todo, eu vejo isso muito na televisão, defendendo a existência de Deus. De verdade, meus queridos, isso não tem sentido, porque se eu defendo alguém que é muito maior do que eu, é como se eu estivesse defendendo um gigante. Ele não precisa de defensores, ele precisa de seguidores, de pessoas que realmente o querem seguir. Então, existem alguns assuntos, quando são colocados à nossa frente, a gente tem que agir como esses meninos. Com esse assunto eu não vou nem discutir, eu não preciso perder tempo com isso. Outra coisa, eles nos ensinam nessa fala, esses meninos, que ele fala que ele pode agir, mas não que ele vai agir. Mas ele diz também mais na frente que, de alguma maneira, eu tenho certeza, por conhecer a personalidade de Deus, o jeito que esse meu Deus é, a maneira dele agir, que eu vou ser livre de você, eu não sei como, mas isso vai acontecer. Ele também nos mostra, por esses jovens, que a gente precisa tirar a ideia de um Deus de escambo, de troca. Eu sou fiel, portanto, ele vai me livrar. Eu sou zeloso, eu adoro ele, portanto, ele vai fazer. Não existe portanto. Esses jovens faziam isso dia após dia. A história para trás vai mostrar como eles eram zelosos, mas esse zelo não fazia deles pessoas capazes de dizer: Deus, você tem que me salvar, porque eu sou assim com você. Isso, eles sabiam que não dependia dele, eles sabiam que dependiam só da vontade e do desejo de Deus. A gente precisa compreender nessa relação que ele é um Deus amoroso que não faz trocas. E eles falaram isso com toda a grandeza. De qualquer maneira, a gente precisa compreender que a gente não precisa perder tempo em discussões vãs. Isso não tem sentido. Nós precisamos olhar na minha relação com Deus, na relação das coisas que eu estou fazendo, aprender cada vez mais a conhecer a Deus e me submeter às coisas que estão acontecendo, porque, como eu disse no início, muitas vezes você pensa que é pontual. O que você acha que esses meninos poderiam estar pensando ali? Meu Deus, eu te sirvo, eu te sirvo, eu te sirvo, e agora acontece isso, eu estou em pecado. Eu estou em pecado, algo eu fiz de errado. Deus está mandando esse rei para me destruir, porque eu estou em pecado. Mas eles estão tão acostumados e vivendo uma relação que eles entendem quem é o Deus dele, que eles olham para o outro e falam o seguinte: não é isso. Tem algo mais. E ele vai fazer, se quiser fazer, algo na minha vida. Vai trocar essa história, se quiser fazer. A gente precisa compreender isso, porque é muito comum você ficar dando voltas no rabo e gastando tempo, investindo tempo de novo em olhar a sua história e tentar, o que você está fazendo? Pode ser, não vou dizer, pode ser que muitas coisas ruins ocorram sobre a sua vida porque você mesmo construiu, claro que sim. Mas quando você constrói uma vida nessa linha de comportamento desses jovens, você tem a convicção de que o que está acontecendo tem outra coisa, ou eu vou aprender com ela. Eu não preciso pensar que eu estou sendo punido pelo cosmos por conta de tudo que está acontecendo. As coisas têm outro motivo. Mais à frente, aí nos versos 19 até 22, é um momento onde o rei, depois de muita conversa, de muita coisa, ele fica irado. Vejam no texto aí. E ele manda acender tudo, acender a fornalha 7 vezes,
manda os homens mais fortes pegarem, ou seja, eram jovens e talvez não fossem fortes. Por que os homens mais fortes estavam ali? É interessante mostrar que todo o poder, esse texto quer mostrar para mim que todo o poder do mundo naquele momento era um poder que está em disputa com o espaço que deveria ser de Deus. Esse é o grande paralelo que está acontecendo aqui. E isso era a grande história que Deus estava construindo através desses meninos aqui. Então, é importante você lembrar o que João 1,15 fala. Sua vida é a luz que resplandece nas trevas. Quando você se mantém conhecedor de quem é o Senhor, conhecedor da sua capacidade, a sua luz resplandece nas trevas. O que acontece? Tudo muda ao teu redor. Todo aquele movimento de morte, preparação, a maneira que o próprio rei estava tratando com eles, com certo carinho, porque tinha outros interesses e tal, muda tudo, porque eles disseram, eu sinto muito, mas eu não negocio aquilo que eu não posso negociar. Existem coisas na vida que são inegociáveis. Quando a nossa luz resplandece, as coisas começam a aparecer ao nosso redor. As nossas atitudes parecem que não são tão importantes, e a gente sempre ora a Deus para que as coisas aconteçam. Quando a gente consegue manter algumas coisas no lugar, as nossas atitudes, o nosso entendimento do que Deus está fazendo através da nossa vida, ainda que não entendamos no todo, algumas coisas mudam. Existe um ditado que eu aprendi há muitos anos atrás, por meio de pessoas semi-analfabetas. E eles diziam uma frase que eu nunca esqueci. Galinha de casa não se corre atrás. Alguns dizem até que é um ditado muito estranho, né? Mas há pouco tempo atrás eu vi na Academia Brasileira de Letras uma pessoa escrevendo sobre ele, e eu achei muito interessante, porque ele falou a mesma coisa. Eu não entendi esse ditado. Esse ditado tem muita explicação na vida da gente. A gente precisa aprender, uma das faces desse galinha de casa não se corre atrás, é entender que a gente não precisa fazer alguns esforços naquilo que está ao nosso redor. Existem coisas que estão ao nosso redor, e a galinha de casa não foge para muito longe, né? Por isso ela é de casa. E quando as coisas estão em movimento ali, estão me causando cansaço, fadiga, medo, intranquilidade, são muitas faces dessa simbologia, ela não deve produzir alteração de comportamento. A ideia é de que ela, em algum momento, a galinha vai voltar para próximo de você e você vai poder tê-la novamente nas mãos, de alguma maneira. Essa é a ideia do ditado. Como isso não acontece, a gente não sabe. Muitas vezes no trabalho eu tive a oportunidade de chegar e tinha algumas reuniões e as pessoas da minha equipe chegavam e falavam para mim assim, mas você não fez isso, você não fez aquilo. E eu dizia essa frase, e eles riam e falavam assim, eu não entendo, calma. E as coisas iam dando um giro, no momento certo, aquilo que foi discutido ali era voltado à tona e a luz se fazia diante de todo mundo. E aquilo que eram negociações por trás, que nada tinham a ver com o negócio que a gente estava tratando, elas iam morrendo. Nós precisamos compreender isso, que as trevas vêm, mas se a gente se mantiver como luz nos ambientes que nós estamos, as coisas vão aparecer, a face das pessoas vão aparecer, como apareceu no Nabucodonosor, os movimentos vão aparecer, para ficar claro quais são as intenções do outro, para que a luz se faça. O grande problema desse mundo é que, até mesmo nesse momento político que nós estamos vivendo, eleições, há uma série de segundas e terceiras e quartas intenções nesse ambiente político aí. E você, ali, inocente, querendo votar no candidato A, B ou C, seja ele qual for, imaginando que ele é a salvação, ele não será. Há muitas forças por detrás disso. O que você tem que fazer? Fique com Deus. Adora a Deus. E o teu coração vai indicar uma pessoa ali, mas ele não pode ser aquele candidato seu adorado por nada, porque há tudo por trás. É a tua presença que traz a luz, se você não se curvar
como esses jovens se curvaram aí. E para terminar, a gente, nos versos 23 e 28, nós vemos uma sequência de ações aí, onde Nabucodonosor vê que esses jovens estavam lá dentro e nada acontecia para eles. Lembre-se sempre, quem vive dessa maneira, na sequência que eu falei, as fornalhas servem a Deus. Fornalhas servem a Deus. Não estão a serviço de Nabucodonosor, nunca estarão. Elas servem a Deus, e por servirem a Deus, ali muitas coisas acontecem. É nesse ambiente que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente quer ser retirado desse lugar, mas é justamente nesse lugar onde coisas vão acontecer. Então, a primeira coisa que vem lá é aquilo que o próprio Nabucodonosor não disse: vocês que servem ao Altíssimo, saiam daí. Ou seja, ele já muda o pensamento daquele homem, não muda o coração de Nabucodonosor, mas muda os lábios. Muitas vezes você vai ver o ímpio, aquele que não crê em Deus, não entender nada do que está acontecendo, como Nabucodonosor, na tua vida, não entender a tua vida porque você serve a Deus, não entender como as coisas acontecem na tua vida, mas ele vai dizer: você serve ao Altíssimo. Eu não sei quem é, não acredito nele. É o que Nabucodonosor disse aqui no final. Vocês servem ao Deus. Ele não disse que ele vai servir a Deus. A gente vê nos textos finais que quando ele fala, você sabe muito bem, e quando uma pessoa é coxa, eu já falei isso aqui, ela tem pecado. Então essa era a ideia da época. E o belo era abençoado por Deus desde a infância. Isso é uma ideia deles. Quando esses homens vão lá e nada, absolutamente nada acontece com a roupa dele, com o cabelo dele, não está nada esfoliado. Lembre-se, não é que eles não saíram esfumaçados, eles não respiraram fumaça, nada aconteceu. O que está sendo dito aqui é o seguinte: o caráter desses homens é ilibado. Há uma integridade neles que nada pode tocá-los. Eles estão cheios de integridade, uma integridade que é selada pelo Altíssimo. Quando a gente caminha num ambiente, seja ele qual for, familiar, no trabalho e todos esses tipos de situações, quando você vai se alimentando gradativamente dessa presença de Deus na tua vida, entendendo a personalidade de Deus, entendendo como Ele, Deus, age na tua vida, acreditem, gradativamente essa luz, essa presença que já demonstrou os atos dos outros, passa a ser outra coisa. Além de demonstrar os atos dos outros, passa a mostrar o seu, a sua maneira de pensar, o seu caráter. E isso não significa que você é o mais bonitinho, o mais santo de ninguém. É que a tua vida passa a ser ordenada de uma maneira diferente. Quando você senta em um lugar e conversa com alguém, esse alguém começa a perceber que essa presença ali é diferente. Há algo diferente. E você vai só receber as benesses desse algo diferente. No caso dos três, Nabucodonosor esperto, as benesses foram colocar ele numa situação muito boa. Isso não significa que é para todo mundo, nem que você tenha que ter. Mas o importante é você compreender que é nesse ambiente de caos, é esse ambiente no caso aqui, da fornalha, que o seu caráter vai aparecer. Porque há poucos dias atrás eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo meu falava de uma terceira pessoa que nós conhecemos. E ele falava: viver como ele é muito fácil. Não briga com ninguém, não discute com ninguém, está amiguinho de todo mundo, não se posiciona. Ele dizia isso, não se posiciona. Bem diferente desses homens, né? Esses homens se posicionavam. Eles entendiam a responsabilidade de ser. Às vezes a gente quer agradar todo mundo e no final você está agradando também ao diabo. Lembre-se disso, a gente precisa compreender até que ponto nós somos educados, sensatos e civilizados e até que ponto a gente precisa falar com clareza quem somos. E para terminar a história, eles foram retirados dali, e se você continua lendo, como eu falei que a história de Deus é muito maior do que a gente costuma pensar,
Eles abriram espaço para que todo o povo judeu pudesse adorar a Deus a partir dali. Antes disso, se isso acontecesse, se eles morressem, ia ter ali naquele lugar, naquela Babilônia, diminuído ou cessado, ou eles teriam que fazer isso de forma muito escondida, enquanto que quando acontece isso, Nabucodonosor entende que esse Deus é o Deus de todos, e por isso ele não mais dificulta qualquer adoração a Deus. Então aqueles 3 meninos, e a história que estava acontecendo ali, não era mais uma história só para eles, era a história de um povo. A gente não sabe por quantas gerações alguns atos nossos vão edificar a vida de nossos filhos, a vida dos filhos de nossos filhos, os nossos vizinhos. Mas quando a gente caminha com Deus, vive com Deus, a gente sabe que a história não é só aquilo. O emprego que você foi para lá, não é só aquilo. Olhe em volta. As pessoas que estão ali, que não te conheciam, talvez esse encontro seja um encontro que já foi costurado por Deus há muito tempo para mudança de histórias, para ser luz nesse lugar. E para mais, para gerações a partir dessa, entendam que Deus pode costurar nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante de nós a história de 3 jovens que você colocou aqui diante de nós para a gente aprender com ele, Pai. Jovens que tinham atitudes extremamente maduras na fé, apesar da sua pouca idade, apesar de estarem longe da sua terra. Mas, Senhor, deixa conosco, Senhor, muito aprendizado. O aprendizado de não abrir mão, Pai, de qualquer situação que seja desagradável a Ti, ou que colida, Pai, com princípios éticos cristãos que queremos ter na nossa vida, de verdade, com toda a dificuldade que somos, Pai. Pai, nos dá a certeza de que conhecemos a Tua personalidade, que não temos dúvidas nenhuma que Tu nos queres bem, que independente do mar que se move na nossa frente, do fogo, ou qualquer situação, Pai, temos a certeza que Tu tens e vai conduzir a nossa vida para o melhor, não por qualquer negociação que somos como cristãos, mas porque Tu nos ama e é por conta de partir de Ti que a nossa vida nos conduz. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.